Bom, mais uma vez leio com vocês a história de Davi. Na verdade, pegamos o mau exemplo de Davi para falar a respeito de um tema muito sensível para nós, que é a tentação e o pecado. E isso, como eu disse para vocês, originou na série de mensagens que nós estamos nas quintas-feiras na carta de Tiago, na exposição de Tiago, e acabou que trouxemos para conversar nesses domingos. E esta é a terceira e última mensagem. E eu trago mais uma vez a mensagem, porque eu não poderia deixar de falar a conclusão da história. Na verdade, não é a conclusão, mas o fim da história desse episódio não acaba na tentação e no pecado. Quando a gente olha para a história de Davi com a Batseba, quando a gente olha esse episódio que nós vimos e lemos, a história não acaba aí. E eu gostaria de trazer algo ao coração dos irmãos que está muito essencial, expressa no texto, que precisamos lembrar, que nós estamos diante da tentação, nós estamos diante do pecado, mas nós também estamos diante do amor de Deus, da graça de Deus e do perdão de Deus. Leio com os irmãos a partir do capítulo 12 de 2 Samuel, a partir do verso de número 1. Se você não conhece a história, depois sugiro que você leia. Se você gostaria de saber o que nós conversamos a respeito da tentação ao pecado, o caminho do pecado de Davi, está em 2 mensagens no YouTube, você pode ir lá, tá? A partir do capítulo 11, você tem a história desse episódio, onde Davi, ele está fazendo algo que não devia, está de boa em casa. Quem não gosta de ficar de boa em casa? Pois é, ele estava de boa em casa. Só que o problema é que ele tinha que trabalhar, ele tinha que ter ido para a guerra, ele tinha que estar à frente do seu povo na guerra. Por isso o texto do capítulo 11 vai mostrar claramente, revelando que Davi estava no lugar onde ele não devia estar. Não estava fazendo aquilo que ele devia estar fazendo. E por isso a gente viu que ele se tornou uma presa fácil da tentação e do pecado. Porque geralmente, quando a gente é tentado e cai, não é aquela experiência que nós caímos porque, Davi estava ali, né, de repente a Batseba apareceu, ele tropicou, caiu e aconteceu. Não, aqui tem muito tempo. Aqui são coisas criadas, decididas. Há muitas concessões na vida de Davi até esse momento, em que agora ele está no meio de uma situação onde ele é presa fácil para a tentação, porque ele já, nas suas concessões com relação à palavra de Deus, ele já estava distante da presença de Deus por meio da sua palavra. Tanto que a gente viu até aqui, que o pecado de Davi foi ter desprezado a palavra de Deus. O fato de ele não estar fazendo aquilo que devia, como diz Tiago, capítulo 4, verso número 17, já é um pecado. Então lembre, se você acha que não está fazendo nada de errado, né? Porque você não está matando, roubando, destruindo, mas o fato de você não estar fazendo aquilo que devia, já te coloca numa situação de fragilidade para a tentação e o pecado. Mas o que nós vimos até aqui? Davi não foi para a guerra, foi tentado, seduziu, trouxe a Batseba, praticou o adultério. Isso não obstante o fato de receber todos os alertas de que ela era casada, de que toda a família dela eram pessoas que serviam a Davi, que eram de casa de Davi, de confiança de Davi, que lutaram em razão da vida de Davi, isso não fez com que ele regressasse na sua decisão e na sua sedução do mau desejo. A tentação seduziu o mau desejo de Davi, e essa relação, esse casamento, deu origem ao pecado, deu origem a um filho. Aqui realmente é um filho, mas na experiência do pecado, a tentação seduz o nosso mau desejo que tem um filho. Tiago capítulo 1, e esse filho mata o pai. Ou seja, um pecado, a morte, destrói a vida de Davi, destrói a vida de Batseba. Em especial, há um assassinato, porque o marido é morto por Davi. Davi faz todo um projeto mau e mata Urias. E aí a gente viu que pessoas boas fazem coisas terríveis. Pessoas boas
podem chegar a ser bestas feras, que é gente sem consciência, gente que é seguida por instinto, quando a gente está no pecado. Irmãos, não achem que somos fortes. A força que a gente tem somente no Senhor. Por isso, todos nós estamos diante da tentação, e cada um é tentado de maneira diferente, mas todos nós somos tentados, aqueles que se dizem fracos e aqueles que se acham fortes. A Bíblia é muito clara, quem está de pé, cuidado para que não caia. Davi, homem segundo o coração de Deus, estava distante da presença de Deus e desprezando a sua palavra, e ele pratica um mal terrível. E aí a gente viu que somente em Deus nós vencemos a tentação. Somente em Jesus nós temos a ajuda necessária para o momento da necessidade, que é o momento da tentação. Então, se você não lembra, o jeito de a gente passar pela tentação, sair vitorioso, é somente em Cristo, somente com a ajuda de Deus. Por isso, a conversa foi: recorra para Jesus, vá aos pés de Jesus, suplique ao Senhor, fortaleça-se no Senhor para que você resista ao diabo. A conversa foi: não brinque com o pecado, não brinque com a tentação, não se ache forte, apegue-se a Jesus para que você saia vitorioso, para que as consequências e o mal não destruam a sua vida, a vida da sua família e toda a sua realidade. E a gente acabou, nesse capítulo 11, com essa história do pecado de Davi. Só que eu gostaria de conversar com os irmãos a partir do verso do capítulo 12. Nós lemos o capítulo 11, capítulo 12. É um mas, porque Deus não deixou Davi entregue ao pecado. Vamos ler? Acompanhe a leitura. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode ver aí a partir do verso número 1, aqui no telão, tá bom? E o Senhor enviou a Davi um profeta, que é o Natã. O Natã, chegando diante do Davi, disse a Davi, contou uma história a Davi. E a historinha foi: o rico possui muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha. Essas duas pessoas, o pobre e o rico, estavam ali juntos, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, disse o Natã na sua história, e ela cresceu com ele, com os seus filhos. Se não bastasse isso, ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele, né? Nada muito diferente de alguns pets, né? Para muitos irmãos. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este rico não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o viajante a cordeira do pobre. Então Davi se encheu de ira contra aquele homem e disse a Natã, que era uma expressão geralmente usada para dizer que ele está com o coração empenhado em resolver a questão. Ele diz: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Disse Davi para Natã: deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Misericórdia é um ato de ação em que eu não reajo conforme a pessoa merece. É não dar aquilo, não dar aquilo que a pessoa merece. E aqui ele diz que este rico não agiu com misericórdia sobre o pobre. E aí o Natã vira para Davi e diz: você é esse homem. Você é este cara, Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, Davi, eu lhe teria dado ainda mais, disse o Senhor. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, Davi, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você.
Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse e responde aquilo que ouviu: pequei contra o Senhor. E Natã continua dizendo: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Amém. Depois vocês podem continuar a leitura, que tem muita história ainda para acontecer. Mas eu não poderia deixar de terminar este episódio e contar para os irmãos aquilo que está acontecendo. Apesar do grande pecado de Davi, da maldade do coração de Davi e da destruição causada pelo pecado de Davi, Deus não deixou Davi no pecado. Deus não deixou Davi entregue ao pecado. Irmãos, a gente precisa lembrar, todos nós estamos diante de Deus. Quando Davi estava atraído, seduzido e caminhou esse caminho da tentação para pecar, não foi algo que caía agora. O que aconteceu? Sabe o que é? Eu não sei o que aconteceu, pastor. Eu não sei o que aconteceu, Senhor. Não. Davi foi consciente, ele foi ativo, trilhou o caminho da tentação até o pecado. Mas nesse momento, Davi termina o capítulo 11 com o seu coração duro, endurecido por causa do pecado. Está com a sua mente cauterizada. Irmãos, todos nós, por causa do pecado, estamos com o nosso coração endurecido e a nossa mente cauterizada. E a gente precisa lembrar que por mais que a gente esteja em pecado e não esteja pensando que Deus está ali presente, Deus está ali. Você nunca ouviu falar, né? E eu também não, uma pessoa que, pegando o exemplo de Davi, que é o pecado que nós estamos tratando, por isso que eu estou dando esse exemplo, tá? Mas eu gostaria que você pegasse qualquer exemplo que venha na sua mente. Mas você já imaginou? Davi não chega lá no motel com a Batseba e fala assim: peraí, antes de fazer isso, vamos fazer uma oração. Ele não vai fazer isso. Porque ele não está lembrando, ele não está consciente, o seu coração está endurecido. Compreende? Mas não obstante o fato de Davi não estar consciente, Deus está presente. O ato mal de Davi, capítulo 11, verso de número 27, diz que o ato de Davi desagradou o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus está presente. Deus está vendo. Irmãos, uma coisa que todos nós precisamos entender. Todos nós estamos diante de Deus, a olhos nus. Deus nos vê como nós somos. Deus conhece o seu coração. Deus sabe por onde você passa os seus olhares, com quem você conversa, as coisas que você alimenta na sua alma, as coisas que você procura, os seus gostos, os seus valores. Não tem como fugir da presença de Deus. É justamente isso que depois você pode ler no salmo que o próprio Davi fala. Salmo 139. Capítulo 139, se eu não me engano, a partir do verso número 7, ele vai dizer assim: para onde eu vou fugir do teu espírito? Porque a partir dessa experiência, ele sabe que Deus está presente. Para onde eu fugirei do seu espírito? Se eu subir aos mais altos céus, quem eu encontro? Deus. Mas o texto diz: se eu descer às profundezas, nas trevas, lugar onde ninguém acha que vai ter, nós vamos achar o Senhor. Que diria o Jonas, né? Que foi para o fundo do mar, dentro de um peixe, num lugar onde ninguém poderia ir. Quem que ele encontra lá? Deus. Porque não tem como fugir. Os olhos do Senhor estão diante de nós e nós estamos diante do Senhor. Você já se imaginou pecando, mas Deus está ali, junto com você? É isso que a gente precisa entender quando nós pertencemos ao Senhor. As palavras do apóstolo Paulo são muito duras quando ele, em 1 Coríntios 6, diz assim: você já imaginou você se prostituindo? Você está maluco? Você está unindo o Espírito Santo de Deus a uma prostituta? Porque nós não estamos tirando Deus da jogada. Nós estamos embarcando em rodeios de tentação e que nos levam à destruição, mas em que Deus está junto. Só que isso precisa causar em nós, sabe o quê? Temor.
É isso que nós estamos aprendendo nas séries de mensagens que o pastor Ronaldo está trazendo para nós. O fato de a gente estar consciente de que vamos prestar contas a Deus, de que Deus sabe bem o que fazemos, como fazemos, sabe as fake news que nós contamos para os outros, dizendo que está bem, mas não estamos bem, que nós gostamos quando na verdade não gostamos, quando dizemos que está acontecendo tudo da forma como Deus gostaria, quando a gente sabe no fundo que estamos fazendo completamente contrário daquilo que Deus deseja, ou seja, estamos ali, naquele lugar de Davi. Davi acordou de boa, estava tranquilo, passeando, estava tranquilo, não estava fazendo nada demais, mas ele estava consciente de que não estava no lugar onde deveria estar. Nós também temos essa consciência. Só que quando você olha para o céu, você imagina que Deus está vendo? Você imagina que Deus sabe? Você se imagina diante de Deus? Irmãos, é isso que o texto vai mostrar para nós. Veja o capítulo 12, o que Deus diz para Davi, no verso de número 12. Davi, o que você fez desagradou ao Senhor. Me desagradou. Mas aquilo que você fez escondido. Mas saiba que aquilo que eu vou fazer, eu vou revelar para todo mundo. Aquilo que você fez em escondido, vai ser revelado para todo mundo saber. E é isso que nós precisamos ter em consciência. Eclesiastes que nós lemos, eu não sei quem leu hoje, alguém leu, acho que foi o pastor, não sei. Eclesiastes 12, verso número 14, de manhã, foi isso? Tudo está diante do Senhor. Nós prestaremos contas ao Senhor, seja aquilo de bom, seja aquilo de ruim. Irmãos, Davi está diante de Deus. Por isso que Deus sabe muito bem o que está acontecendo. Mas aqui o texto diz para nós que Deus não apenas vê o pecado de Davi, mas ele vai de encontro a Davi. Graças a Deus, que Deus não nos deixa no nosso pecado. Hebreus capítulo 12 vai dizer que Deus vem ao nosso encontro. E as palavras que estão escritas lá, pode colocar para nós, tá, Dani? Tudo que eu falei, Hebreus capítulo 12, versos números 5 e 6, diz o seguinte, são palavras de ânimo. Saibam que Deus disciplina aquele que ama. Deus repreende aquele que chama de filho. Irmãos, você já imaginou? Se você é de Deus, se você pertence a Deus, vou falar de outra forma. Quem se acha de Deus aqui, diz amém? Todo mundo com medo de falar, né? Pegadinha do pastor? Saiba que se você está longe, se você está fora daquilo que Deus deseja, e você acha que está tudo bem, se você é filho de Deus, Deus não vai te deixar nesse lugar. Só que o probleminha é que Deus não simplesmente é um pai como a gente. Deus é um pai justo. E o texto diz para nós que Ele vem disciplinar e corrigir aquele que ama. Deus não nos deixa na impunidade. Deus não nos deixa nesse lugar que a gente gosta de estar. Deus vem ao nosso encontro e disciplina a gente. Agora eu oro e peço a misericórdia sobre cada um, quando a gente não recebe repreensão. É verdade que às vezes o pecado vem, a tentação vem, a gente cai em pecado, mas a consequência vem logo. E a gente, opa. Mas tem um momento que o pecado, a consequência não chega logo. E a gente fica num lugar gostoso, está gostoso. Só que saiba que Deus, por sermos seus filhos, Ele vem ao nosso encontro. Mas a minha oração é que não seja a segunda opção. Porque a Bíblia diz também que Deus corrige aquele que ama e aquele que aceita como filho. Mas aquele que não pertence a Deus, fica sem disciplina. Do ponto de vista em que Deus não vai vir como um pai para tratá-lo, para trazê-lo de volta. A expressão bíblica para isso está em Romanos, que diz que aquele que quer fazer a sua própria vontade, não chama Deus de pai, vive conforme o seu próprio critério. Sabe o que Deus faz? Deus abre mão e diz, então vai, é isso que você quer? Vai fazer a sua própria vontade. A pior coisa que poderia acontecer na vida de um ser humano é ser entregue à sua própria vontade, ao seu próprio critério. Desculpa. Romanos diz que essas pessoas estão em condenação, mas graças a Deus, porque o nosso Deus não nos deixa impunes. Deus vem ao nosso encontro e vem nos disciplinar, que é isso que está acontecendo no Davi. Mas o que eu gostaria de ressaltar hoje, não é mais a maldade, não é a destruição, mas eu gostaria de mostrar para os irmãos
que há perdão, queridos irmãos, para o pecador. Há perdão para o pecador e para todo tipo de pecado. Você praticou algo mal? Há perdão para você. É isso que a Bíblia vem falar para nós. E Deus vem de encontro a Davi. Não é isso que está acontecendo no capítulo 12, verso número 1? O Senhor envia o profeta Natã. Foi Deus que tomou a iniciativa de ir ao encontro e falar com Davi. E eu gostaria de mostrar para os irmãos que o perdão é o único caminho para a salvação. Só que talvez, eu vou tentar dar uma compreensão a respeito de perdão, porque a gente sempre escuta sobre perdão. Só que na nossa cabeça, perdão é uma coisa que a gente libera e fala, está perdoado. Na Bíblia Sagrada, não. Você sabia que o pecado, o perdão do pecado e o perdão na Bíblia Sagrada não é simplesmente uma liberação de boca, não é uma liberação de fala, mas um caminho a ser trilhado? Saiba, querido irmão, que à luz da história de Davi, nós podemos entender o perdão não como um ato, mas como um processo de Deus na vida do Davi. Perdão não é simplesmente uma liberação de fala, mas é um caminho a ser percorrido. E eu gostaria de, olhando para o texto, mostrar isso para vocês. Virem a página de vocês não vira, é eu que estou virando a página aqui, desculpa aí. Capítulo 12, verso número 1. Deus envia o profeta Natã, e chegando lá, ele conta uma história. Essa historinha é para revelar o pecado de Davi, confrontar o pecado de Davi. A gente esquece uma coisa muito importante. O estado onde estamos no pecado precisa de confronto, precisa de exposição. Ninguém gosta aqui de ter o seu pecado revelado. Ninguém gosta de ter o dedo na cara, correto? Mas olha só o que está acontecendo no texto, irmãos. Davi não ficou não apenas impune, mas o caminho do perdão de Deus começa pelo ato de confrontar Davi. No verso número 1 ao verso número 9 diz assim, Deus dizendo a Davi, Davi, 2 homens viviam numa cidade, e Natã conta essa historinha. O homem rico usurpa a única fonte de alegria e aquilo que tinha prazer do pobre, a única posse do pobre, o rico vai lá e toma. E Davi toma ali uma indignação, porque ele está com a mente cauterizada. Mas isso que eu acho muito legal. Deus chega e envia o Natã e conta uma historinha para confrontar o Davi, para expor o pecado de Davi. E no verso de número 7, quando Davi fica revoltado, Deus diz pela boca do profeta Natã, você é esse homem. É engraçado como a gente é, né? A gente precisa muito de ter alguém que fale a verdade na nossa cara, porque nós estamos com a mente cauterizada e a gente fica tudo de boa. E às vezes a gente não tem amigos que falem a verdade para nós, né? A gente gosta de ficar aqui na maciota, a gente só reúne pessoas que a gente gosta, que pensam a mesma coisa que a gente, né? Que servem os mesmos políticos e etc e tal, servem os mesmos relacionamentos. Só que a gente é incapaz, muitas e muitas vezes, de perceber o nosso erro. Irmãos, aqui, Davi precisava de uma intervenção divina. E a intervenção divina eu acho muito hilário, porque ele conta uma história. E a história tira, né, de Davi e coloca numa outra pessoa. É muito interessante. Porque quando não somos nós que pecamos, mas é o outro, a gente fica indignado, não fica? Ele é safado, ele é sem vergonha, ele que tem que morrer. Olha, como é que se pode? Como pode uma pessoa de Deus fazer um negócio desse? Como essa pessoa, eu não faria isso. Olha o que essa pessoa é, olha como faz. Essa pessoa é ruim. A gente fica indignado com o pecado dos outros. Mas aí, na historinha, Natã diz, você é esse homem. E aí o pecado, quando é exposto, o nosso pecado, e quando nós somos confrontados no nosso pecado, no nosso erro, é muito legal. Porque a gente senta nos bancos dos réus. Né? E quando a gente senta no banco dos réus, o que acontece? A gente sempre sai absolvido. Nunca pararam para avisar? Quando a gente está no banco do réu, a gente sempre sai absolvido.
Porque a gente diz, não é bem assim, tem uma explicação, tem um fundo, por que minha mãe, por que meu pai, por que meu marido, você não conhece meu marido, você não conhece a minha esposa, você não conhece os meus filhos, é que eu não sei o que aconteceu. Quando a gente senta no banco dos réus, a gente sempre sai absolvido. Só que, irmãos, é graça de Deus, a intervenção de Deus por boca do profeta Natan. Nós precisamos ouvir verdades claras na nossa cara. Nós precisamos ouvir os nossos pecados na nossa frente, porque tem muitos momentos que a gente não percebe. Justamente, pensa bem, Davi estava lá de boa. Ele não estava pensando que estava errando, porque ele não estava fazendo aquilo que devia. Nós também. A gente só fala assim, só não estou orando, só não estou indo na igreja, só não estou cumprindo a lei de Deus, só não estou servindo a Deus, só não estou comungando. Eu só não... Está tudo bem. Por quê? Porque eu estou bem com Deus. É mesmo. Você está como Davi, passeando ali, mas numa situação de risco, e precisa de alguém vir e dizer, isso é pecado, irmão. E essa palavra que vem tem que ser da boca de Deus. E Deus usa o profeta Natan para tirar a mente cauterizada e o coração duro de Davi. Irmãos, somente uma intervenção divina é capaz de mudar o seu coração. Você pode assistir milhões de mensagens. Você pode assistir as mensagens todas na semana, não vai mudar a tua semana, não vai mudar a tua vida com Deus, porque é só mais uma mensagem que você gosta de escutar. Você vai vir aqui, escutar essa e não vai mudar nada na sua vida. Por quê? Porque tem uma igreja legal, tem um pastor legal, tem um louvor legal, tem uma coisa legal, mas isso não vai mudar nada na sua vida. Por quê? Porque você já está num lugar onde somente a intervenção de Deus, palavras de Jesus, o Espírito Santo de Deus, para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas muitas e muitas vezes, nós precisamos desse chacoalhão de Deus. E aqui é o que acontece. Só que esse caminho do perdão de Deus, irmãos, passa pela confrontação. Nós fomos confrontados por Deus. Nós somos expostos, os nossos pecados são expostos diante dos nossos olhos, para que a gente veja o mal que a gente faz. Era isso que acontecia, por exemplo, com os sacrifícios no Antigo Testamento. Dá para contar isso aqui? No Antigo Testamento, o que acontecia? Nós pecávamos, tinha a lei estabelecendo, você vai lá, leva lá um carneirinho, né? Então, de acordo com o seu pecado, você mata o carneirinho ali e você, né, aplaca ali o seu pecado. Mas qual é a lógica? Não é que o cordeirinho está pagando o seu preço. É que no momento em que você está ali cortando o seu pescoço, vendo a morte do animal, ali o peso da responsabilidade do seu ato cai sobre isso. Olha o que o meu mal está causando na vida deste animal. Olha o que o meu mal ocasionou. E essa imagem é para trazer a gente ao arrependimento. Irmãos, o ensino da Bíblia Sagrada, na história de Davi, Deus usa o confronto e a exposição do pecado, essa imagem ruim, para nos levar ao arrependimento. Para que a gente olhe o mal que a gente pratique e reconheça que estamos numa situação de ruindade e que precisamos mudar de atitude. Não é ver, olha só, matei o bichinho e vou continuar vivendo a minha vida. E a gente é muito craque com a nossa exposição do pecado. Porque a gente pega, né, ao invés de reconhecer o nosso erro pela maldade, a gente transforma tudo religiosamente, indiferentemente. O que a gente fez? E Deus condenou o povo e ainda condena quando a gente vive nessa ritualização de tudo. Você está com vontade de matar alguém? Desculpa, os exemplos não são bons aqui, mas imagina que o Davi, pegando o exemplo aqui, o Davi quer matar o Urias, né? Mas você quer matar alguém. Aí o cara do seu amigo chega para você e diz assim, por que você não mata? Aí você fala assim, não, tá maluco? Eu não vou fazer isso. Como é que eu vou lidar com Deus? Aí o seu amigo vira e fala assim, não tem problema não. Depois você vai lá, mata um boizinho e está tudo certo. O que a gente pensa? Ao invés de reconhecer o nosso ato mal, a gente fala, é mesmo, a gente pratica o ato mal, sem arrependimento, vamos lá, pagamos e está tudo certo. É o que muita gente faz. Vem aqui, dá 10%, os outros 90% gastam se prostituindo, matando, roubando e acha, sou fiel a Deus porque eu dei dinheiro na igreja. Você acha mesmo? Você acha mesmo que você vem a um culto e você vai lá, matei a minha responsabilidade espiritual, então eu estou bem com Deus? Vocês acham que é isso? Olha o que a Bíblia Sagrada está dizendo para nós. Deus nos confronta.
A vida com Deus é uma relação. Davi não estava na presença de Deus, por isso seus atos melhores eram atos ruins e que ocasionaram toda essa tragédia. E muitas vezes a gente precisa de chacoalhões da parte do Senhor na nossa vida, para que a gente reconheça. E a gente se indigna com os pecados dos outros. Mas Davi, Deus usa justamente essa historinha para abrir o coração de Davi. Vou fazer uma perguntinha básica. Como é que você reage quando o seu pecado é exposto? Como é que você reage quando alguém te confronta no seu pecado? Você fica bravo com o pastor? Fica bravo com o irmão? O que você faz? Aqui, há uma coisa que acontece. Mas antes disso, eu queria dizer, irmãos, quando Deus faz isso, não é porque Deus está olhando e falando assim, olha, eu quero ver agora você sofrer porque você me desobedeceu. Deus é bom. Deus deseja o arrependimento de Davi. A bondade do Senhor fica revelada. Imagina só se Deus não tivesse intervindo. Se Deus não tivesse ido até Davi. Era provável que Davi continuasse fazendo coisas piores e vivendo longe do Senhor. Que bênção da parte de Deus quando alguém nos fala a verdade. Quando uma situação nos leva à sobriedade. Quando uma morte, quando um desespero, quando um sofrimento tal, abre os nossos olhos com relação à nossa vida com Deus, e a gente vê onde nós estamos colocando os nossos pés, onde nós estamos colocando a nossa vida, e Deus abre os nossos olhos nesse momento. Deus é muito bom, e o desejo de Deus é levar o Davi ao arrependimento, mas o caminho do perdão, irmãos, passa pelo confronto, passa pela exposição do pecado. É algo que a gente não gosta. Por quê? Porque tem a ver com humilhação, tem a ver com vergonha, tem a ver com a nossa vida exposta, nua e crua, e todos nos olham e veem aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Só que eu queria deixar aquilo que o texto mostra claramente para nós. A verdade dói, mas é ela que liberta. A exposição a palavra de Deus é a única capaz de nos fazer recobrar a sobriedade. Não é qualquer voz, é a palavra de Deus. Por isso que mais uma vez eu quero lembrar, bater na tecla, irmãos, não apartem a palavra de Deus de frente de vocês. Leiam, estudem, estejam em tudo quanto Deus está falando. Porque a palavra de Deus é que nos liberta e que é capaz de nos salvar. A primeira coisa que a gente abandona é a palavra de Deus. E a gente acha que só não está lendo a Bíblia. Mas a gente está tirando a oportunidade da salvação para nós. Porque é a palavra que é apta para nos salvar. Dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. E a gente fica orando e orando para que os nossos filhos sejam libertos. Orando e orando para que os nossos cônjuges sejam libertos. Mas a gente nunca abre a palavra, que é a única capaz de salvar e libertar diante dessa pessoa. É a exposição à palavra de Deus que salva a sua alma e salva a minha alma. Mas esse caminho do perdão não tem só a exposição, não tem só o confronto, tem o apontamento das consequências. Vejam o texto, continuem comigo. Assim diz o Senhor. Deixa eu ver se dá tempo. Eu vou só citar, depois vocês leem aqui. Mas olhem o texto aí, a partir do verso de número 11. Quando Natan conta a Davi a historinha e diz que ele é este homem, olha a fala do Natan, assim diz o Senhor, e ele dá uma série de consequências. As consequências são sobre nós, em todos os pecados. Em outras palavras, irmãos, todo pecado tem consequência, grande ou pequeno, todo pecado tem consequência. O pecado, inclusive, da omissão. Você acha que não é nada? Mas causa um problemão. Tem consequência. Na Bíblia Sagrada, todo pecado tem consequências. E as consequências na Bíblia Sagrada ficam. É verdade que Deus perdoa. Mas é verdade também que as consequências ficam. Sempre ficam. Por isso nós devemos temer a Deus. De novo, na nossa série de mensagens que o pastor está trazendo sobre a onipotência de Deus, você olhando para Deus como aquele que cumpre a sua palavra, não tem como você só olhar e falar assim, Deus cumpre as promessas daquilo que é bom, mas Deus cumpre aquilo também que Ele diz que vai acontecer a todos que estão debaixo da maldade.
Não é assim? Então creia, confie, tema, saiba que aquilo que Deus falou a respeito do pecado, Ele também vai cumprir. De aqueles que vivem de uma maneira que Ele diz para não viver, tem consequência e isso vai acontecer porque Deus disse. E é muito interessante que eu até citei uma coisa aqui para os irmãos outro dia, eu acho que foi na carta de Tiago aqui na quinta-feira, que eu falei assim, eu nunca vi uma pessoa que jejuou e Deus não respondeu. Eu tinha esquecido Davi. Se você ler essa história, depois o texto vai dizer assim, olha, por causa do seu pecado, versos de número 14, o menino vai morrer, o filho dele com a Batseba vai morrer. E Davi entra numa angústia profunda, e ele jejua a hora, fica orando e buscando ao Senhor. Deus não responde, irmãos. Deus não atende. Mas ele fez jejum, fez oração. Mas lembre, oração não é botão de liga e desliga. Jejum não é obter resposta de Deus. Nós estamos muitas vezes nessa condição, querendo que Deus transforme a nossa vida, quando na verdade nós abandonamos a palavra de Deus, estamos sofrendo as consequências exatas de tudo aquilo que a gente desonrou e desobedeceu a Deus. E a gente quer que Deus mude a nossa história. Davi é esse cara que o jejum Deus não atendeu. Mas eu gostaria de olhar, olha a consequência. Não é coisa pouca, irmãos. Verdade que Deus perdoa. Deus é muito gracioso. Mas as consequências ficam. E esse apontamento das consequências veio por boca de Deus, por meio do profeta Natan. Não é uma coisa que simplesmente, olha, ficou pairando, sabe? Aquele esquema que a gente não fala, né? Ó, cuidado, se não vai fazer isso aqui, porque tem muitas consequências. A gente está evitando hoje. Porque é como se você não quisesse que a pessoa prospere, né? É como se você não quisesse que a pessoa ficasse bem. Hoje você não pode falar das consequências que você conhece. Aí você fala, hein, se fosse você eu não fazia. Mas por quê? Ó, Deus não. Deus chega para Davi e fala assim, olha só, a partir do verso número 11. A espada nunca se afastaria da sua família. 2 aí, ó. Da própria família de Davi viria a desgraça sobre ele. Olha que terrível, irmãos. Deus tomaria as mulheres que ele tinha e daria a outros homens, e essas pessoas se deitariam com elas em plena luz do dia. E ele seria humilhado, porque aquilo que ele fez escondido, Deus vai fazer com que esses homens façam diante dele. Então todo mundo ia ver e falar assim, olha, é o Davi. As mulheres de Davi estão todas deitadas com outros homens. Olha a humilhação de Davi. Olha só o que Deus está dizendo que seria consequência. A gente continua lendo o texto, a gente viu que a criança, que é origem desse adultério, morreria. E ele sofre, irmãos, que é outra consequência, sofre a dor da responsabilidade da morte dessa criança. E chora e faz jejum, Deus não atende a sua oração e o seu jejum. Que terrível! Essa experiência faz parte desse caminho do perdão. Porque é nessa experiência de confrontação, de exposição do nosso pecado e das consequências que Deus tem o objetivo de levar Davi ao arrependimento. E é isso que nós podemos entender, que ao ouvir que Deus estava repreendendo e dizendo, você é este homem, o que aconteceu com Davi? Davi caiu em si. E as palavras dele foram, versos de número 20, verso número 13. Coloca aí para nós, por favor, Dani. Vamos ler juntos? Verso número 13, vamos lá? Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Irmãos, ok. Davi reconhece o seu pecado e o pecado dele é reconhecido para com Deus. Por isso que se você abre o Salmo 51, o Salmo 32, você vai ver que ele entende que ele pecou contra o Senhor. Ele reconhece e diz, pequei contra o Senhor. E eu tenho que falar isso. Não é possível a gente entender de maneira diferente. Arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é diferente de sofrer em razão das consequências do nosso pecado. Chorar o leite derramado depois que a gente pecou é uma coisa. Outra coisa bem diferente é a gente
pela responsabilidade da maldade que vimos ali, né, ao cortar o cordeiro, e ver esse sofrimento é uma coisa, outra coisa bem diferente é a gente chorar por causa da punição que estamos recebendo devido ao nosso pecado. Há essa diferença que é muito significativa. O desejo de Deus é levar Davi ao arrependimento, que é uma consciência de culpa, uma confissão de culpa, e mais do que isso, uma mudança de atitude. Quando não é arrependimento, o que a gente tem? Ah, é verdade que eu errei, mas você não devia me repreender. É verdade que eu pequei, mas eu não devia ir para a cadeia por isso. As pessoas não deviam me condenar. É muito engraçado como a gente é hoje. A gente peca e a gente não quer que as pessoas olhem para nós de acordo com o pecado que a gente cometeu. Qual é o problema? É verdade que as pessoas, né, precisam perdoar. Mas é verdade que as consequências ficam. E que a fidelidade que foi quebrada, a confiança que foi quebrada, a gente espera que seja igual. Quando, na verdade, a imagem que ficou, devido justamente ao pecado cometido e à desobediência, é aquela que revela para nós o coração. Uma pessoa arrependida é aquela que, quando recebe a sentença, diz: é verdade, eu mereço isso mesmo. Se você ler o Salmo 51, o Davi dizendo, ele fala assim: eu pequei contra o Senhor, somente contra ti eu pequei. E o Senhor tem razão em me castigar. O Senhor precisa realmente me punir. Eu mereço tudo isso mesmo. Uma pessoa arrependida se submete à disciplina. Uma pessoa arrependida aceita as consequências vindo da parte do Senhor. Se submete a elas. Uma pessoa que não se arrependeu não aceita as consequências. Uma pessoa sem arrependimento não é capaz de enxergar o mal que fez como algo ruim. Porque, como eu disse, quando a gente está sentado no banco dos réus, a gente acha que todo mundo precisa ter misericórdia. Mas quando o pecado é outro, a gente não tem misericórdia. A gente não se relaciona, a gente não ajuda, a gente não estende a mão, a gente não perdoa. Mas aqui, pela historinha de Davi, a gente vê que é justamente o objetivo que Deus deseja. E às vezes a gente precisa desse confronto, dessa exposição e do apontamento dos nossos pecados, para que a gente caia em si, para que a gente se arrependa. Então, irmãos, o objetivo de Deus é levar o Davi ao arrependimento. E quando ele revela as consequências, o Davi se arrepende. O Davi se joga diante de Deus. Davi, vamos dizer assim, recebeu um chacoalhão da parte de Deus. Será que a gente não está recebendo chacoalhão da parte de Deus? E geralmente é justamente para quebrar a dureza do nosso coração. Aqui, Davi ensina para nós que todo pecado, ou a história de Davi ensina para nós que todo pecado é contra Deus. Davi se humilha e rasga o coração diante de Deus. Então, como nós aprendemos em Romanos capítulo 2, aquilo que Deus faz é para nos levar ao arrependimento. Irmãos, a bondade de Deus é vista inclusive na disciplina. É vista inclusive na permissão que as consequências fiquem. Que é inclusive uma das interpretações que eu gosto a partir do Gênesis. Gênesis 3, inclusive tem uma mensagem que você pode procurar lá, que a gente vê a graça de Deus em Gênesis 3. Mas Deus sabia que a gente pecaria, por que Ele permitiu? Se Deus sabia, por que Ele colocou aquela bendita árvore no meio do jardim? E a gente descobre que se Deus não tivesse permitido que aquela árvore estivesse lá, e nós estivéssemos ali sendo tentados e enganados, e fôssemos levados externamente a pecar, nós seríamos como o diabo, que simplesmente se opôs a Deus porque quis, porque Deus criou seres livres, que poderiam dizer não para Ele, e o diabo fez isso, e o diabo não tem perdão. Mas nós, porque fomos enganados, fomos levados externamente a pecar, a graça de Deus permitiu que fomos enganados, para que, mediante Cristo Jesus, nós fôssemos levados externamente à salvação. Coisas ruins que a gente olha e vê como péssimo, a Bíblia vai mostrar que é a bondade e a graça de Deus agindo sobre a nossa vida. Pergunto, nas suas tragédias,
nas coisas que você não explica e que te ferem, você consegue enxergar Deus? Você consegue perceber a bondade de Deus? A gente não consegue perceber a bondade de Deus quando a gente está sofrendo, principalmente desgraçadamente. Mas aqui o texto está dizendo para nós que o objetivo de Deus é levar Davi para o lugar de onde ele saiu. Levar Davi para a presença de Deus, para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Isso acontece com a gente. Mas quando Davi toma consciência, ele se arrepende, irmãos. E o que é muito interessante na Bíblia Sagrada é que Davi é considerado um homem segundo o coração de... Por que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus? Não é porque Davi não pecava. Justamente porque o pecado dele foi um pecado daqueles. Mas Davi é considerado assim, justamente por ter um coração contrito e quebrantado diante de Deus. Talvez você não faça os mesmos pecados de Davi, mas talvez o seu coração não seja contrito e não seja quebrantado diante de Deus. E isso te coloca num lugar muito pior, de incredulidade e rejeição da palavra de Deus. Talvez você olhe e fale, o pecado daquele lá é o que é condenável. Mas você que não faz nada, quando Deus diz alguma coisa, seu coração não é quebrado. Você não está submisso à voz de Deus. Você se acha bom, você se acha bem, você se acha sei lá o quê. O coração de Davi é um coração que quando ouviu a repreensão, caiu de joelhos e disse, pequei contra ti. Davi não disse, olha o mal que eu fiz. Ele diz, pequei contra o Senhor. Seus pecados, você percebe que você não está ferindo o outro, mas você está pecando contra Deus? Você percebe que aquilo que você fala, você não está pecando contra o outro, mas você está pecando, primeiro de tudo, contra Deus? Isso faz toda a diferença. Por isso, que quando Deus levou Davi ao arrependimento, é justamente nesse lugar que ele recebe o perdão de Deus. Irmãos, o caminho do perdão passa pela exposição, passa pelo confronto, passa pelo apontamento das consequências, até que nos leve ao arrependimento. O amor de Deus não tem condição para Deus manifestar o seu amor. Por exemplo, uma pessoa que odeia Deus de paixão, que nem quer que Deus exista, é sustentado pelo amor de Deus. Porque Deus é vida da vida e a fonte dela. A pessoa está sendo sustentada pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Se ela pode ser a pessoa pior do mundo, mas ainda assim Deus está demonstrando o seu amor. Mas irmãos, gravem isso. O perdão de Deus não é incondicional. Ele tem condições. A condição é o arrependimento. Por isso que Deus faz isso com Davi, para levar Davi ao arrependimento. E no arrependimento, Davi recebe perdão e misericórdia. Não é isso que acontece? Verso de número 13. O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Essa fala, você não morrerá, é simplesmente Deus sendo quem Ele é, misericordioso. Irmãos, o pecado de Davi, adultério e assassinato, merecia o quê? Na lei de Moisés, morte. Era a consequência natural do ato pecaminoso, o ato mau do Davi. Mas Deus exerceu misericórdia, que é não dar a Davi aquilo que ele merecia. Deus deu perdão e agiu com misericórdia sobre Davi. Por isso que quando a gente sofre as consequências, não quer dizer que Deus não está sendo perdoador e misericordioso. Que muitas vezes a gente não consegue reconhecer isso. Mas Deus foi gracioso, perdoou a gente, está sendo misericordioso porque nós deveríamos estar em outro lugar, mas porque a gente sofre e chora as consequências, a gente olha e acha que Deus não nos perdoou. Quando na verdade, o perdão e a misericórdia de Deus estão ali, agindo para que não aconteça sobre nós aquilo que nós merecíamos. Todos nós merecíamos a morte. Mas assim como a Bíblia nos diz, 1 João capítulo 1, verso número 9, se confessarmos os nossos pecados, coloca para nós, Dani, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando Deus diz, você não morrerá, Deus estava dizendo, Davi, eu não vou te dar aquilo que você merece. Você merece a morte, mas eu estou perdoando você.
É nesse momento que Deus restaura Davi. As consequências ficaram. O menino morreu, mas Deus restaura o caminho de Davi. E esse caminho é que ele volta a se relacionar com a Batseba. E como nós estamos, eu já vou caminhar para encerrar, tá bom? O caminho do perdão na vida de Davi foi que ele agora tem um novo filho com a Batseba. E esse filho Deus ama, que a gente conhece, que é o Salomão. Recebeu um nome por Natan de Gedidias. O filho que o Senhor ama. Mostrando que Deus estava prontamente agindo para com Davi, restaurando a sua história. Apesar de as consequências atrapalharem a sua vida até o fim, mas agora ele estava novamente diante do Senhor. O caminho do perdão, irmãos, prova que Deus é bom e prova que Deus é justo. Deus não deixaria a impunidade na vida de Davi. As consequências vieram, mas o perdão aconteceu. A restauração aconteceu. A vida de Davi foi restaurada, Deus deu outro filho. E, se misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecíamos, aqui nós vemos a graça de Deus, que é Deus dar a Davi aquilo que ele não merecia. A graça de Deus é a gente receber justamente aquilo que a gente não merece. Por isso eu queria que nós terminássemos lembrando nesse episódio que Deus perdoou o pecado de Davi. E que Deus nos perdoa. Lembre, irmãos, Deus não nos deixará entregues no pecado. Aqui na história, Deus não deixou que o pecado determinasse o fim da história. Ele mesmo interviu. E a intervenção de Deus na vida de Davi fez com que ele chegasse à restauração e estivesse diante de Deus novamente. Esse fim que Deus fez com Davi é para todos nós. Deus tem esse fim para todas as pessoas marcadas pelo pecado. Ou seja, todo mundo. Todas as tramas marcadas pelo pecado, esse é o fim que Deus deseja. Deus não nos abandona no poço do pecado, irmãos. Deus vem ao nosso encontro. Ele nos busca, como diz o texto bíblico, com cordas de amor. Por isso, eu quero deixar 3 coisas ao coração dos irmãos. Não resistam ao Espírito Santo de Deus. Se Deus está falando com você, abandone o seu pecado. Arrependa-se. Confesse os seus pecados. Não rejeite a voz do Senhor. Arrependa-se. E creia em Deus. Creia no perdão de Deus. Não há pecado grande demais que Deus não possa perdoar. E não há maldade demais que Deus não possa nos purificar. É somente Ele. Você não pode e eu não posso. Lembre, ninguém vence o pecado pela força do próprio braço. Não é possível. Nós só conseguimos pela força de Deus. E se um dia você caiu, lembre-se, o perdão de Deus está disponível a nós. Coração arrependido. Lembre, ouça a voz de Deus. Não resista ao Espírito Santo que fala o tempo todo. Arrependa-se e creia na palavra de Deus. Creia no perdão de Deus. E essa é a minha oração por mim e por vocês, em nome de Jesus. Amém.